E aí pessoal, eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. E hoje a nossa fotinha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui está escrito Unaspress. Unaspress. E logo embaixo está escrito a editora universitária do UNASP. Então, semana passada, qual que foi a nossa foto? CPB. Da CPB, que era uma editora da Igreja Adventista. Essa aqui é a Unaspress, que também é uma editora da Igreja, na verdade, Da universidade. é da Universidade Adventista. Né? Unaspress, Nossa. a editora universitária do UNASP. Tá? Então, a Unaspress ela é editora da Universidade Adventista, que é da Igreja Adventista. Então, tanto a CPB quanto a Unaspress, você vai encontrar livros referentes à Igreja Adventista. Tá? Só que a diferença entre uma e outra é que a Unaspress ela é mais acadêmica. Então, a Unaspress ela é editora do livro, da faculdade. Então, os livros que são usados na faculdade, que são mais acadêmicos, mais técnicos, você encontra no Unaspress. Então, se você está procurando algo mais técnico, se você está procurando alguma coisa mais profunda para você ler, para você aprender, algo mais pesado, sabe, uma matéria mais pesada, uma matéria mais técnica, mais acadêmica, a Unaspress é melhor. Se não, a CPB. Mas na CPB com certeza você também vai encontrar muita coisa boa. Tá? Antes da gente... Bom, o site também está aqui embaixo, da Unaspress, tá bom? Unaspress, www.unaspress.com.br. Bom, antes da gente começar o vídeo, nós queremos também, que a gente vai lembrando, a gente vai falando, agradecer o pessoal pela forma que o pessoal tem retribuído, né, pelos comentários, pelos apoios que tem feito, que Deus abençoe muito vocês, tá bom? A gente, glórias a Deus, nem o mérito pra gente, porque se dependesse da gente não ia dar nada certo. Glórias a Deus, que vocês sejam muito abençoados, tá? E agradecemos, tá? Mas muito mais do que a gente agradecer, a gente dá glória a Deus, a gente busca honrar a Deus e engrandecer o nome dele, porque é ele que permitiu que a gente estivesse, que a gente esteja aqui. Então, que Deus abençoe muito a cada um de vocês, tá bom? Outra coisa que no último vídeo a gente cometeu um equívoco, que até a gente até colocou na descrição do vídeo passado, da questão do livro Apocalipse 13. A gente falou que o livro foi escrito pelo pastor Vanderlei Dornelles. Mas, na verdade, o livro Apocalipse 13 não foi escrito pelo pastor Vanderlei Dornelles. Foi escrito pelo escritor, né, Mervyn Moore. Tá? A gente pode deixar aqui também, tá no outro vídeo, mas está na CPB, Apocalipse 13, Mervyn Moore. Tá bom? Então, só corrigindo esse equívoco, tá bom? Essa deslizada que a gente deu. Tá bom? Mas beleza. Então... antes da gente começar, a gente vai deixar aquele 1 minuto clássico, né, para você orar, para você se preparar para a recapitulação. Só que antes do minuto vai ter a foto da música. E qual é a música? Minha Paixão, do Prisma Brasil. Então a música chama-se Minha Paixão, Do Prisma Brasil. do Prisma Brasil. Procura aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, onde você quiser. Minha Paixão, do Prisma Brasil. Vai seguir a foto e logo em seguida 1 minuto para você. Então, tá rolando música e 1 minuto para você.
Voltamos, pessoal. Orações feitas. Pegou a música? Então, maravilha. Estamos prontos para a gente poder recapitular a nossa lição de número 4. Lição de número 4, que tem como título, Intervenção radical. como vocês já viram quando o vídeo começou. Então, lição 4, intervenção radical. E o texto-chave, ou o capítulo-chave, é aquele que está lá em Daniel, capítulo 4. Então, Daniel, capítulo 4, é o capítulo-chave da lição dessa semana. Mas selecionamos aqui um verso específico para você poder meditar nele, para você poder pensar nele, tá bom? Então, a gente até recomenda que você pegue esse verso da semana e escreve esse verso se você quiser, sabe? Anota ele, para você poder meditar nele durante a semana, tá? E então, Daniel 4, e o verso que a gente selecionou é o verso 25. Daniel 4, 25, que fala o seguinte: Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado com o orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então, aqui o profeta estava falando para Nabucodonosor, que Nabucodonosor seria deposto do cargo que ele tinha, até que ele reconhecesse quem era Altíssimo, quem era Deus, até que ele reconhecesse que Deus era o dono de tudo, até que ele reconhecesse que Deus estava acima dele e Nabucodonosor não era o bambambam do mundo, até que ele entendesse que ele não era dono do destino dele, que ele não era o dono daquilo que ele tinha, que ele não era o rei do mundo, que ele não era o dono do universo, até que ele reconhecesse o quê? Quem era Deus? Quem era Deus, que havia um Deus muito maior que ele. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa lição. Primeira pergunta. Interajam conosco. Primeira pergunta. Como Deus encara o orgulho? O que Deus acha do orgulho? Deus não gosta, né? Porque orgulho, querendo ou não, é um pecado. Sim. E o orgulho, ele vai ficando guardado dentro da gente e a gente nem percebe. E aí ele vai aflorando, mostrando outros pecados também. E isso vai levando a fazer outras coisas ruins. O orgulho, ele é um pecado que se esconde. É um pecado que se disfarça e às vezes ele está lá e a gente nem percebe. A gente olha para as pessoas, para os outros, para os que estão ao nosso redor, na igreja também, a gente começa a pontuar o pecado dessas pessoas. Talvez o orgulho dessas pessoas até nos incomode. Só que às vezes o orgulho está dentro da gente e a gente não percebe. O orgulho, ele é sutil. O orgulho se esconde. O orgulho se disfarça. E ele começa a gerar outras coisas. Ele leva a soberba. Ele leva o egoísmo, a prepotência. E ele está lá escondido. E às vezes a gente nem percebe. Por isso a gente tem que estar sempre fazendo uma oração. Sim, mas para a gente reconhecer o orgulho na gente. Né? Fazer uma autoanálise, né? A gente examinar a nós mesmos para a gente achar se tem ou não orgulho e estar constantemente em oração para que, se o orgulho existe, para que Deus tire, e se o orgulho não existe, para que ele não chegue até nós, mas sempre estar ligado, buscando e pedindo sempre que Deus elimine o orgulho da nossa vida, porque o orgulho é o segredo, é a base de muita coisa. É a base de muita coisa, como a gente vai ver mais pra frente. Então, orgulho é um pecado que desagrada muito a Deus e muitas vezes fica escondido. Requer de nós, então, atenção, análise própria e oração, para que Deus tire isso da nossa vida. Né? Então, primeira coisa aí,
buscar e ter em mente que o orgulho não deve fazer parte da nossa vida. Primeira coisa, que era o grande problema de Nabucodonosor, o que causou todo o problema que Nabucodonosor teve, tá? Primeira coisa quanto ao orgulho. Aí depois aconteceu tudo o que aconteceu e Nabucodonosor foi curado desse orgulho. Como ele foi curado desse orgulho? Não é pra responder? Ah. Pode dar um Não, sinal. peraí, deixa o pessoal responder primeiro. Isso aí. Meu Deus. É pra responder? Você pode dar um sinal assim, tipo... Isso. É isso aí. Vamos lá. Então, Nabucodonosor tinha orgulho, ele foi curado. O que aconteceu para Nabucodonosor ser curado desse orgulho? Se você ler o capítulo 4, você vai pegar. Não Você sei já nem pegou. se é o capítulo 4, né? O verso 25 já fala o que aconteceu com Nem Nabucodonosor. precisa. Pode ser a partir do 25. Já leia o capítulo inteiro. Vai lá. Mas agora é o verso 25. Ele passou por toda a humilhação que por 7 anos ele viveu como um animal. Uhum. E durante esses 7 anos, depois, né? Ele fala, na Bíblia fala que ele olhou para o céu e viu que quem é Deus e como ele é poderoso. E nisso ele foi curado. Uhum. Então, Nabucodonosor ele perdeu o seu posto durante 7 anos. E durante 7 anos ele viveu como um animal. Para você entender melhor essa história, leia o capítulo 4. Contextualize ali o verso 25. O que aconteceu antes, depois. Para você entender essa história mais detalhada, leia o capítulo 4 de Daniel. Tá? Mas resumindo, Nabucodonosor era orgulhoso, né? Era um rei orgulhoso. E Deus permitiu que ele ficasse louco. E ele viveu 7 anos como um animal. Como um animal mesmo. Fora de casa, Comendo mato. comendo mato, dormindo fora. Ele viveu como um animal. Viveu como um animal. É isso, ele viveu como um animal. E depois de 7 anos, finalmente ele reconheceu, ele caiu na real. Depois de 7 anos, ele entendeu quem era Deus. Ele caiu em si, a ficha dele caiu. E aquele orgulho, né, aquela soberba que havia no coração dele, depois de 7 anos, foi tirada, foi definitivamente tirada, porque ele reconheceu a posição de Deus, ele reconheceu a posição dele perante Deus. E ele entendeu aquilo que Deus queria que ele entendesse, né? Acabar com esse orgulho, tirar isso. Então ele foi curado, né? Deus precisava tirar esse orgulho, precisava curar Nabucodonosor De alguma forma. de alguma forma. E tinha que curar ele desse orgulho, né? Porque, para e pensa, o que foi que tirou Lúcifer do céu? E o orgulho. E a inveja. O orgulho, a base. É. A inveja que foi gerada pelo orgulho. O que mais? Vamos lá. Quando Caim matou Abel, o que será que estava na base, da base? O orgulho. Por que Caim ficou bravo pelo fato de Deus não ter aceitado o seu sacrifício? Porque ele sabia como deveria ser o sacrifício. E mesmo assim ele fez o contrário. E ele não aceitou, né, É. a repreensão. Assim. A base era o orgulho. Quando Jesus falou qual que é a raiz de todos os males, ele não é orgulho. Ele usa outra palavra. Riqueza. A riqueza é a raiz de todos os males. Mas por que a riqueza é a raiz de todos os males? Porque querendo ou não, isso vai te levar, né? Sim. Te deixa orgulhoso. Tipo, eu tenho isso. Você não tem. Exato. Tirando a questão também que o dinheiro torna a gente meio doido, e o dinheiro vira um Deus, a gente se torna muito mais facilmente, eu creio que a probabilidade de uma pessoa muito rica ser orgulhosa é muito grande. Então a gente vê que o orgulho ele está na base de tudo. Só por aquilo que a gente falou de Lúcifer.
O que tirou Lúcifer do céu? O orgulho. Só por isso, a gente vê que o orgulho, como a lição falou, na lista de Deus, na lista de pecados, digamos assim, o orgulho é o número 1. Porque o orgulho, ele leva aos outros pecados. O orgulho puxa uma coisa, depois puxa outra, puxa outra. A base é o orgulho. Deus odeia o orgulho. Porque tudo aconteceu por causa do orgulho. A origem de tudo foi o orgulho. Deus odeia o orgulho. E ele tinha que curar Nabucodonosor desse orgulho. Ele tinha que curar Nabucodonosor desse orgulho. Como ele curou? Através Desse acontecimento. Desse acontecimento, dessa humilhação que Nabucodonosor teve que passar, dessa doença, dessa forma que Deus encontrou para curá-lo, né? Eu não sei se você já leu Crônicas de Nárnia. O autor de Crônicas de Nárnia, que é C.S. Lewis, em outro livro, ele escreveu o seguinte, ó: é por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é. O orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe. Pesado. O orgulho é a base de toda a maldade. O orgulho foi o que começou este império da maldade no mundo. E Deus odeia o orgulho. Ele não quer que nós tenhamos orgulho. Falamos que Nabucodonosor então ficou doente, viveu como um animal. Então a gente pode fazer uma pergunta. Qual que foi a doença? O que aconteceu com a mente de Nabucodonosor? Será que foi um negócio meio mágico, assim? Ele ficou doido do nada e simplesmente ficou doido achando que era um animal? O que será que Nabucodonosor tinha? A lição fala que ele teve esquizofrenia. Sim. Uma coisa que ninguém podia imaginar, né? Outros cientistas, historiadores, né? Eles alegam, né, que a própria lição mostra aqui, que existem outros casos de pessoas que vivem achando que são animal, por causa da esquizofrenia, né? Então os sintomas que Nabucodonosor teve eram sintomas de esquizofrenia. Então Nabucodonosor foi acometido de esquizofrenia por 7 anos. Nabucodonosor não era esquizofrênico. Pelo menos a Bíblia não mostra indícios de que antes desse acontecimento, ou depois, Nabucodonosor tenha sofrido de esquizofrenia. Nabucodonosor teve esquizofrenia durante 7 anos seguidos, só. Então a gente vê que Deus permitiu essa esquizofrenia só para isso, para curar Nabucodonosor. Não que ele tinha esquizofrenia, mas ele ficou esquizofrênico. Para ele cair na real. Para ele entender quem ele era. Para ele ser curado. E a outra pergunta que a lição trouxe referente a Daniel 4 é: como que a gente pode conciliar a natureza amorosa de Deus com o seu ato de ter transformado o rei de Babilônia em um animal durante 7 anos? Onde está o amor de Deus? Como que a gente concilia Nabucodonosor esquizofrênico como um animal e o amor de Deus? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente pode pensar em que até, nossa, Deus não ama mais. Não, ele fez exatamente isso porque ele amava. E ele sabia que se Nabucodonosor continuasse nesse caminho, ele não ia ficar muito bem, ele não ia se dar bem. O fim dele seria triste. É. O fim espiritual dele. E não é isso que Deus deseja. Então, foi um jeito que... Como é que fala? Que foi encontrado? Não sei. Usado. Pra Deus alcançar o coração de Nabucodonosor, tirando todo o orgulho que tinha nele. Então, pode ser até meio paradoxal, mas Nabucodonosor só ficou esquizofrênico, vivendo como animal, porque Deus amava ele. Porque se Deus não amasse, ele não
faria questão de curar Nabucodonosor do orgulho. Pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tinha para com Nabucodonosor, ele queria curar o rei. E como que ele escolheu curar o rei? Através dessa doença, através dessa loucura. Então Deus só fez isso porque ele amou o rei, porque ele amou Nabucodonosor. E Deus prefere infinitamente tristezas terrenas, que Deus prefere muito, muito, muito mais que a gente passe por problemas nesta terra do que a gente perder a eternidade. Então, esse tempo de angústia que Nabucodonosor passou, que Deus permitiu que Nabucodonosor passasse, não se comparava ao que Deus tinha para Nabucodonosor. Porque se não tivesse esse tempo de angústia, muito provavelmente ele não teria eternidade. Né? Então era muito melhor Nabucodonosor sofrer 7 anos do que perder a eternidade. E é assim até hoje. Por que Deus permite provações para a gente? Por que às vezes Deus nos disciplina, nos ensina, permite que a gente sofra? Porque é melhor a gente sofrer aqui do que perder a eternidade. Isso é o amor de Deus. Porque se Deus não amasse, Ele não estava nem aí. Pode viver a vida do jeito que você quer, pode fazer o que você quer, tá bom. A escolha é sua, você que sabe. Mas não. Por causa do amor de Deus, Ele permite que a gente passe por dificuldades, para que a gente aprenda, para que a gente esteja na eternidade. É muito interessante isso, né? Porque a soberba, o orgulho, o egoísmo vão tirar pessoas do céu. Vão tirar pessoas do céu. E Deus não quer isso. Então Deus vai fazer, como Ele fez com Nabucodonosor, Ele vai fazer o que for preciso para que nós estejamos salvos. Ainda que tenha que usar dor, ainda que tenha que usar problema, dificuldade, porque Deus faz toda a questão que nós estejamos aonde? No céu. No céu, na eternidade. Então, se você passa por problemas e acha que Deus não liga para você, pensa diferente. Pensa que os problemas que você passa, os aprendizados que você tem, a disciplina, o aprendizado, a disciplina, Todas as coisas ruins que acontecem. as provações, as tribulações, ao invés de achar que Deus não te ama, que Deus talvez não exista, pensa que Deus pode estar usando isso para te ensinar e para te salvar. Muitas vezes, tribulações, dificuldades, ensinamentos e disciplina é sinônimo do amor de Deus. Lógico, nós temos que entender que nem tudo que acontece de ruim é porque Deus está deixando acontecer. A gente tem que lembrar que nós estamos num mundo de pecado. E tem consequências. O mundo de pecado tem consequências. Mas muitas vezes Deus permite e Deus faz com que a gente se encontre em situações, sabe, de disciplina, situações de aprendizado para que a gente se salve. Porque é melhor sofrer aqui do que perder a eternidade. E Deus encara assim. Deus pensa isso. Então, como disse a lição, que a nossa oração seja o seguinte: Senhor, salva-me, não importa o que for preciso para isso. Escolha morrer no mundo, desde que você seja salvo para a eternidade. Né? Se você, é melhor você morrer agora do que você viver por mais 60, 70, 80 anos e lá no final da sua vida você perder a salvação. Eu prefiro morrer agora. Se eu tiver salvo, eu prefiro morrer agora. A gente já falou disso. Então, escolha sofrer aqui e tá salvo. Escolha morrer aqui e tá salvo. Do que tá na paz, na boa e perder a salvação. Porque é assim que Deus encara. E a gente vê isso na vida de Nabucodonosor. Né? Como Deus trabalhou com Nabucodonosor. Né? Toda essa situação que ele passou revela o amor de Deus pelos pecadores. Esse amor inigualável. Esse amor que faz questão, esse amor que vai atrás e faz o que for preciso para salvar. Então que a gente busque orar para que Deus faça o que for preciso para salvar a gente. Em primeiro lugar. Né? E então que a gente tenha sempre em mente que a gente encare o nosso viver numa perspectiva eterna.
entendendo que tem uma eternidade nos aguardando. E Deus vai fazer de tudo para que a gente esteja nessa eternidade. Deus não vai te cobrar, Deus não vai te forçar. Ele não vai forçar você a fazer o que você não quer. aceitar, a fazer o que você não quer. Ele não vai forçar você a ir para a eternidade. Mas pelo fato de ele ser amor, pelo fato de ele te amar, ele vai fazer o que for possível Para te levar para a eternidade. para te levar para o céu, para te levar para a eternidade. A escolha é nossa. Então que a gente possa entender, antes que seja tarde demais, antes que a gente precise passar pelo que Nabucodonosor passou, entender que tudo que a gente tem é de Deus. Que as conquistas que nós temos, as bênçãos que nós temos, o destaque que nós temos, nada disso vem de nós. Sim. Queria ler um texto para vocês, está em Salmos 147, Salmos 147, verso 4. Pode ler. Salmo 147, verso 4. Fala o seguinte, presta bem atenção, hein? Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. 147. Pode ler o 40, pode ser o 3 também. Então, aqui ele está falando de Deus. Ele está descrevendo um pouco sobre Deus. Presta atenção. O 3? 147, 3 e 4. Saros de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. 4 também. Mais uma vez. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Cara, aqui está falando que Deus conta o número das estrelas. E chama pelo nome. Tenta fazer uma experiência. Vai na praia, pega um montinho de areia na sua mão. Aí você joga assim, vai lá para casa e joga no chão da casa. Aí você vai separar um por um. Cada grão que você pegou lá, você vai separar um por um. Aí você vai numerar eles. De 1 até 1 milhão. Depois você mistura tudo e seleciona de novo, na mesma ordem. 1, 2, 3. Quando você fizer isso, você acorda. Cara, e Deus, Ele seleciona cada estrela pelo teu nome. Ele sabe o nome, Ele chama, Ele conhece cada estrela. E o mais interessante é que nós temos bilhões de estrelas a mais do que nós temos de grãos de areia. Então pega todos os grãos de areia do mundo, de deserto, do mar, das praias. Aí você multiplica isso por bilhões. É a quantidade de estrelas que existem. E Deus conhece o nome de cada uma. Você acha mesmo que os méritos são seus? Você acha mesmo que o reino que Nabucodonosor tinha pertencia a ele, que ele era o maior lá da terra? Será mesmo que eu sou o centro do universo? Que tudo gira em torno de mim? Será mesmo que sou eu que dependo de mim para viver? Será mesmo que sou eu que cuido da minha vida? Será mesmo que sou eu que faço o que eu quero? Será mesmo que sou eu que tenho que planejar o que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos comigo? Será mesmo que eu acho que eu sou maioral? Que eu sou o melhor da minha escola, da minha faculdade, da minha família, do meu trabalho? Sou o melhor. Leia Salmo 147, 3, 4, 5. E entenda quem é Deus. Submeta-se a esse Deus. Aceite esse Deus. Reconheça quem é esse Deus. Como foi com Nabucodonosor. Graças a Deus, e graças a Deus mesmo, o fim da história de Nabucodonosor é bom. Sim. Nabucodonosor entendeu a relação dele para com Deus, entendeu quem era Deus, se converteu, aceitou o Deus verdadeiro, e nós o veremos no céu. Se a gente quiser. Então, pensa nisso. Pensa nessa intervenção radical que Deus fez na vida de Nabucodonosor. E talvez Ele faça na sua, Ele faça na minha, Ele faça na sua, Ele faça na nossa. Entenda que Deus fará o que for preciso para nos salvar. Mas a escolha é nossa. Vamos ler agora 5 citações de Ellen White, como de costume.
relacionados a este tema. Então, citação número 1. No momento, a inteligência que Deus lhe tinha dado foi tirada. O discernimento que o rei julgava perfeito e a sabedoria da qual ele se orgulhava foram removidos, e o governante que até então tinha sido tão poderoso ficou louco. 2. Numa proclamação pública, admitiu sua culpa e a grande misericórdia de Deus em sua restauração. Ao fim daqueles dias, ele diz: Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvarei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? 3. Aquele que tinha sido um rei orgulhoso se tornou um humilde filho de Deus. O governante tirânico e opressor converteu-se num rei sábio e cheio de compaixão. Aquele que tinha desafiado o Deus do céu e blasfemado dele passou a reconhecer o poder do Altíssimo e procurou fervorosamente promover o temor a Jeová e a felicidade de seus súditos. Sob a repreensão daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Nabucodonosor tinha, afinal, aprendido a lição que todos os reis precisam aprender, que a verdadeira grandeza consiste na verdadeira bondade. 4. Ele reconheceu Jeová como Deus vivo, dizendo: Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aquele que vive com arrogância. 5 e último. Essa declaração pública, em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, bondade e autoridade de Deus, foi o último ato de sua vida registrado na história sagrada. Reflita na história de Nabucodonosor. Desligou. Oi? Desligou a TV. Apagou aqui a TV. Reflita na história de Nabucodonosor. Pensa no que aconteceu com ele e tire lições disso. Pensa o orgulho. Pensa que Deus odeia o orgulho. E Ele fará o que for preciso para tirar isso dos nossos corações. Vamos orar? Vamos. Oremos. Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua insistência em nós. Que o Senhor tire qualquer resquício de orgulho. Ajuda a gente a detectar o orgulho em nós. E que o Senhor tire constantemente o orgulho dos nossos corações. Não deixe que o orgulho nos tire do céu. Incomoda a gente. Tira esse orgulho do nosso coração. E que a gente reconheça quem é o Senhor nesse universo. Perdoa nossos pecados, Pai. E que a gente não precise passar por tudo que Nabucodonosor passou. Salva-nos, Senhor. Não importa o que for preciso para isso. Muito obrigado. Nos ajuda. Cuida de nós. Nós oramos não porque a gente merece. Nós não somos nada perante o Senhor, Pai. Mas nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E o nosso texto-chave, Efésios 5, 8, que diz o seguinte: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que sejamos filhos da luz. Então que você tenha um excelente sábado. Que Deus te abençoe. Manda os vídeos. Entra no site da Unaspress, www.unaspress.com.br. E não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Pensa na história de Nabucodonosor. Então que Deus te abençoe. Um grande beijo. Tenha um excelente dia de sábado, uma excelente semana. E a gente se vê na sexta que vem. Até mais. Até. Tchau.